Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês para ler mais um capítulo do meu livro. Lembrando que todos os meus livros estão disponíveis na Amazon no formato digital e físico, em inglês e português. E hoje nós vamos para o capítulo número 5. Eu gostaria que depois vocês comentassem a opinião de vocês nos comentários a respeito desse capítulo e do livro em geral, tá? Hoje o título é Por que há tanto ódio aos LGBTQIAP+. Por que será que há tanto ódio voltado para as pessoas LGBTQIAP+. Infelizmente, há notícias de crimes homofóbicos em todos os países. E o Brasil está entre os países com maior homofobia no mundo, apesar da legislação que considera a homofobia crime. Qual a origem desse ódio que motiva esses crimes? Será que o preconceito é aprendido na família, quando se cresce ouvindo piadas sobre os LGBTQIAP+, e depois essas atitudes são repetidas sem questionamentos e são assimiladas como ideias e valores próprios? Será que a discriminação tem origem na falta de informação que faz as pessoas ignorantes acreditarem nos estereótipos relacionados à homossexualidade? Será que a rejeição aos LGBTQIAP+, se inicia na doutrina das pessoas que se escondem atrás de uma Bíblia ou de uma religião, para tentarem determinar quem Deus irá amar ou não, de acordo com a sua orientação sexual? Será que esse ódio é a manifestação inconsciente do medo da própria orientação LGBTQIAP+, que a pessoa reprime e não admite? Muitos LGBTQIAP+, ao invés de assumirem a sua natureza e evoluírem, odeiam e atacam aqueles que assumiram o que eles não aceitam em si mesmos. Isso é forte, hein, gente? Freud descreveu o mecanismo de defesa inconsciente denominado formação reativa, que se refere a atitudes conscientes que o indivíduo manifesta como forma de negar o verdadeiro desejo inconsciente, reprimido e recalcado. Talvez a pessoa que odeia os LGBTQIAP+, deve se questionar por que a sexualidade alheia lhe incomoda tanto. Por que existe esse ódio? Vocês já ouviram o ditado popular antigo que diz: quem desdenha quer comprar? Esse ditado se refere à atitude do indivíduo de desmerecer e criticar algo que ele deseja muito, mas finge não gostar. Porque é mais fácil odiar do que questionar e analisar o motivo inconsciente dessa aversão. Ataques homofóbicos podem ser indícios de homossexualidade não assumida, reprimida e mal resolvida. Neste Natal de 2021, a empresa de correios norueguesa, para celebrar os 50 anos da lei que aprova o casamento LGBTQIAP+, na Noruega, fez um comercial onde o Papai Noel gay beija um homem. Em pouco tempo viralizou na internet e surgiram muitas críticas,
cheias de ódio e acusações de destruição de valores e desordem no Natal. A ignorância homofóbica acredita que mostrar a realidade destrói valores. E o fato de uma pessoa gay ser o Papai Noel vai estragar o Natal. As pessoas destilaram tanto ódio virtual, incomodados com quem o Papai Noel estava beijando, mas não se incomodaram com o Natal das crianças abandonadas. Será que esse ódio virtual não é indício de homossexualidade reprimida? Será que eles atacam o que não querem enxergar em si mesmos? Quem é bem resolvido não se incomoda com a orientação sexual alheia, porque não lhe diz respeito. Só não tolera nos outros aquilo que o indivíduo não admite em si mesmo. É ótimo fazer terapia para evoluir e para não projetarem o ódio que sentem dos seus desejos inconscientes nos que assumem aquilo que eles não querem enxergar em si mesmos. Muitas vezes, uma criança sofre bullying na escola, motivado pela orientação sexual, e se queixa em casa para os pais. Mas pode acontecer dos pais serem homofóbicos e criticarem o filho, como se ele fosse responsável pela intolerância homoafetiva. Assim, a criança pode crescer acreditando que há algo errado com ela, sentindo-se culpada e discriminada. Muitas vezes, esse bullying da escola se transforma em rejeição familiar quando o filho se torna adolescente, chegando até a violência física e expulsão de casa. E nas ruas, a pessoa LGBTQIAP+, estará sujeita a toda espécie de violência e ameaças. O preconceito se manifesta desde xingamentos, bullying, violência física, ameaças e até as pessoas tirarem a própria vida, movidos pelo ódio. O Brasil é campeão mundial em homofobia e a cada 26 horas uma pessoa LGBTQIAP+, perde a vida, motivado pelo ódio homofóbico. É preciso curar essa homofobia. Muitas pessoas LGBTQIAP+, vão embora do Brasil por causa desse ódio, dessa homofobia. Esse ódio gratuito traz danos para as famílias que perdem o contato com os familiares LGBTQIAP+, e para o Brasil, que perde bons profissionais que vão embora. Precisamos curar essa mentalidade arcaica que instiga a violência e o ódio contra as pessoas. A cura desse preconceito começa em casa, com os pais ensinando seus filhos a respeitarem as pessoas, independente de raça, religião, posição social ou identidade de gênero, através do exemplo dos pais mesmos, encarando a diversidade sexual como algo natural. Nenhuma criança se transformará em LGBTQIAP+, só por ter acesso às informações sobre isso. Na TV, por exemplo, as crianças muitas vezes assistem cenas de prostituição, de violência, armas, mas não podem ver duas pessoas do mesmo gênero se relacionando. Isso faz a criança aprender que é errado, que é nojento, que é passível de castigo. Assim, essa criança poderá se tornar um adulto homofóbico. As crianças não nascem preconceituosas,
Elas aprendem na família e na escola. É possível ensinar o respeito à diversidade, a valorizar a paz e não o ódio, a conviver com todos, respeitando-os e sendo respeitado. A criança entenderá, por exemplo, que o amiguinho pode ser filho de 2 pais ou de 2 mães e que isso não interfere na amizade deles. A sociedade irá avançar desenvolvendo uma filosofia de valorização moral e ética nas pessoas e não na aparência estética, sem discriminação e com respeito à diversidade. Quem sabe nas próximas gerações a homofobia acabe. Em pleno século XXI, ainda há necessidade de dizer que o caráter do indivíduo não é influenciado pela sexualidade. Nós somos todos seres humanos, independente de cor, de religião, de raça ou de gênero, e estamos aqui para evoluir e sermos felizes, sempre respeitando uns aos outros. Geralmente, os que odeiam as pessoas LGBTQIAP+, precisam de um bom psicoterapeuta para entender as causas inconscientes desse ódio. Muitos têm medo da própria orientação sexual que não querem aceitar. Atacam, odeiam e até tiram a vida daqueles que assumiram o que eles não querem enxergar em si mesmos. Só incomoda ver nos outros aquilo que a pessoa não admite em si mesma. Gente, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito desse capítulo. E amanhã nos encontramos novamente para mais um capítulo do meu livro. Espero vocês. Se cuidem, um beijão e até amanhã.